Pessoal, estamos aqui com o Antônio Carlos, ele é político do partido PCO. Antônio, qual é a expectativa aqui para o evento da homenagem aos operários aqui da CSN, da greve de 88? Uma saudação ao nosso amigo do canal. Para nós, a importância de lembrar essa data, o 9 de novembro, o assassinato pelo Exército William Palmírio Barroso, lembrar a luta da própria classe operária de Volta Redonda e de todo o país. E nós estamos aqui para participar, junto com o sindicato, junto com outros setores da cidade, dessa celebração, mas também para lembrar a necessidade da luta nesse momento, né, contra os responsáveis por toda aquela situação no passado e pela situação de retrocesso de Volta Redonda de toda a região no presente, né, mostrando a necessidade de lutar contra as consequências danosas da privatização e, nesse sentido, pelo cancelamento dessas e de tantas privatizações que destruíram, fizeram retroceder a economia do país e a situação de vida da classe operária, notadamente aqui em Volta Redonda. Então nós estamos aqui para levantar a homenagem, né, aos heróis da classe operária que morreram, que tombaram na luta, e para defender a necessidade de uma mobilização em torno de questões importantes, como é a defesa da restatização da CSN, né, mais empregos, gerando emprego, reduzir a jornada de trabalho, e tantas outras reivindicações dos metalúrgicos e de toda a população da cidade. A gente percebe que esse evento é muito importante para a cidade, mas a cidade tem muitos jovens vindos de outros lugares e até pessoas que não conhecem a história. Como é que você avalia essa questão? Você acha que é um desleixo do poder público? Eu acho que uma questão como essa, né, as organizações da esquerda, as organizações de trabalhadores, não devem deixar na mão do poder público. O poder público, ainda mais nesse momento, está dominado pela direita e não tem nenhum interesse em levantar a história das lutas da classe operária. Pelo contrário, né, tem interesse em ocultar essa história. É necessário que os sindicatos, as organizações de esquerda, façam um trabalho junto à juventude, né, junto à própria classe trabalhadora, para resgatar essa história, né, muito bonita, muito importante, e isso só pode ser feito também através da própria mobilização, porque a necessidade de lutar, né, vai fazendo a gente aprender com o passado e construir uma nova história de luta também no presente. Com a morte de William Palmírio Barroso, os 3 operários mortos na greve, qual é a sua análise? Você acha que a população brasileira já tomou ciência dos seus direitos e de que ela deve lutar pelos seus ideais? Não, infelizmente, é óbvio, a situação ela é uma luta a ser realizada, né? Há uma consciência importante numa parcela da população, mas é preciso ampliar isso daí. É preciso se opor, inclusive, à paralisia de muitos setores da esquerda, né, que adormeceram, que deixaram de lado os métodos, os únicos métodos que se mostraram vitoriosos. Porque se a classe trabalhadora conquistou direitos, como foi o caso da jornada de 6 horas na CSN, através daquela gloriosa greve de 88, todas as outras conquistas, o salário mínimo, o 13º salário, né, e se a gente voltar no passado até a própria libertação dos escravos, foi resultado da luta, né, da classe trabalhadora, da população negra, da população operária. Então é preciso entender, né, porque se não for essa luta, a gente vai andando de marcha ré, como está acontecendo hoje, né, que mais da metade da classe trabalhadora está trabalhando sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas. Né, estamos vendo uma etapa de retrocesso, mas que é necessário aprender das lutas do passado para recuperar essa trajetória de luta. E sobre os processos políticos, né? A gente percebeu que naquele momento vivíamos próximos da Constituinte de 88 e aquele momento foi um momento até histórico para a população. Você acha que esses retrocessos que aconteceram na greve de 88 podem retornar? Nós vemos aquele período, né, o final da década de 80, é o período das maiores lutas, provavelmente, de toda a história do Brasil. É a década maravilhosa que se inicia com as greves dos metalúrgicos do ABC e que se expande pelo todo o país, que deu lugar a um processo de enorme evolução política da classe trabalhadora, a criação da CUT, a conquista de uma série de reivindicações importantes na própria Constituinte, né? E esse período de lutas foi liderado pela classe operária, né, de Volta Redonda, do ABC paulista. É necessário dar um lugar de novo, né, de vanguarda, da linha de frente para a classe operária, né, porque a gente viu que essa classe operária foi substituída por outros setores muito vacilantes,
por outros setores que estão capitulando diante da direita, que não entendem a importância da mobilização. E sobre o momento, né? A gente percebe ali que a homenagem não foi só aos 3 operários mortos, mas também foi aquele atentado do Exército que explodiu uma bomba no monumento. Você acha que o Exército, naquele momento, foi reacionário ao explodir aquela bomba no monumento? O Exército, infelizmente, no nosso país, cumpriu, ao longo das últimas décadas, sempre um papel reacionário. O golpe militar de 64, né? Durante todo o período da suposta volta da democracia, mas nós tivemos acontecimentos de Volta Redonda, nós tivemos recentemente o golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma, que levou então ex-presidente Lula para a cadeia. Por trás de tudo isso estava a ação dos militares, que não defendem o país, não defendem a soberania nacional, não, por exemplo, não se insurgem com o fato de que o país está sendo roubado, né, pelas grandes empresas estrangeiras. Hoje tem general do Exército Brasileiro servindo no Exército dos Estados Unidos. É uma vergonha ao ponto que chegou o nível de submissão, né, e essa política se mantém. Aquela política que a gente viu aqui em Volta Redonda, do Exército agindo contra a própria classe operária do país para defender o interesse que não era os interesses do povo, infelizmente se mantém. Mas a luta da classe trabalhadora vai recolocar novamente uma situação de mobilização, de enfrentamento, de defesa dos interesses nacionais. Nós achamos que é preciso resgatar essa história, né, do William, do Valmir, do Barroso, de toda a classe operária aqui de Volta Redonda, para trazer de novo esse caráter combativo, e a classe operária precisa acreditar na sua própria força. E qual é o recado que você deixa aí para a população nesse momento histórico? Você acha que é possível ter uma mudança direta nesse aspecto? Nós achamos que, apesar do momento difícil que a gente vive, né, de uma certa vacilação de setores da esquerda, uma política de conciliação, de capitulação, isso é uma etapa que nós vamos ver um processo, nós temos pela frente um processo de um novo despertar da classe trabalhadora, como a gente já está vendo, né, acontecer em vários países oprimidos, como acontece hoje na Palestina, na luta do povo palestino contra o sionismo, contra a dominação imperialista, como acontece em vários outros lugares do mundo. Então nós temos que se preparar. Eu aproveito para fazer um chamado. No próximo dia 18, né, vai acontecer no Rio de Janeiro a reunião da cúpula do G20, e nós estamos convocando com todos os outros setores da esquerda a uma grande mobilização. Vai ter caravana daqui de Volta Redonda para a gente realizar um grande ato no Rio de Janeiro, né, contra a presença dos criminosos do G7, os chefes dos países que mais roubam o mundo inteiro, que mais atacam os povos oprimidos, né, que mais levam a essa situação de retrocesso, de privatização, de retirada de direitos, como a gente tem aqui em Volta Redonda, em todo o país. Então nós vamos realizar um grande ato na Cinelândia, vai ter caravana aqui de Volta Redonda, da região, e eu queria convidar a todos os amigos que estão nos assistindo a participarem, a se inscreverem conosco para participar dessa caravana.